Audiolivro Tao Te Ching, de Lao Tse. Interpretação do Mestre Seixas. Aforismo 33. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Ser mestre de outros é força. Ser mestre de si mesmo é o verdadeiro poder. Se compreende que tem o suficiente, é um autêntico rico. Se permanece no centro e abraça a morte de todo o coração, perdurará para sempre. Interpretação de Seixas. Aforismo 33. É um aforismo tão inteligente como também poético, tão belo como prático. Seu ensinamento tem um toque essencial, o universalismo. Não se requer de uma formação prévia, é acessível a todos. Por isto, as certezas que ele oferece são libertadoras, humanistas e completamente compassivas, porque permite ao ser humano assumir que é ele quem, por seus meios, pode chegar a ser livre. O Tao não apresenta a necessidade de um guru, nem de qualquer mecanismo externo que dirija o processo de busca interior. O taoísmo é libertador porque não requer de nada mais que a si mesmo, e do critério simples e transparente de ver a vida como ela é. A partir desta perspectiva, pode-se dizer que o ensinamento taoísta, em seu universalismo, é mais compassivo que o próprio budismo. E não trata com uma terminologia abstrata como o próprio Vedanta-Advaita. Em sua grandeza, nos faz ver que somos capazes de alcançar a perfeição através de nossa simples vida, para chegar aos limites no qual o Tao se encaminha, ao absoluto. Esta simplicidade é o maravilhoso que apresenta o Tao Te Ching, pois entrega um ensinamento completo, de valor elevado e maravilhosamente libertador. A inteligência se sustenta basicamente na capacitação dos relacionamentos e se expressa na união de processos através de mecanismos eficientes e lógicos. Mas há outro tipo de inteligência ao qual Lao Tse chama de sabedoria, e consiste fundamentalmente em sua força intuitiva de conhecer-se. Conhecer-se é ser sábio. E assim, como a inteligência se expressa como eficiência no manejo correlativo da informação, a sabedoria se expressa de múltiplas e maravilhosas maneiras, como, por exemplo, na forma de aceitação. Aceitação de que a vida tem a direção que tem e não outra. Que o que ocorre vem predeterminado por um infinito número de causas prévias, que não lhe sobra mais remédio do que recorrer ao instante presencial. E desde a alegria que inevitavelmente emana desta aceitação. Compreender que devemos executar qualquer ato, por humilde ou prosaico que seja, sem o sentido protagônico, uma e outra vez. Wei, wei. Ser mestre de outros é força. Ser mestre de si mesmo é o verdadeiro poder. Qualquer pessoa pode ter poder. De fato, alguém que tenha filhos tem um poder enorme sobre eles, pois se sente onipotente. Mas nos referimos ao poder entendido como capacidade de domínio sobre as outras pessoas, no plano político, econômico, em qualquer instituição hierarquizada. O poder geralmente intoxica a mente das pessoas, arrastando-as às categorias de egoísmo que podem chegar ao extremo do absurdo. E a partir daí, a cegueira impede inclusive a compreensão de que o poder pode apresentar uma extraordinária oportunidade de serviço. O sublime do poder é que a sua força não se encontra em tê-lo, mas sim tê-lo e não o exercer. Esse é o real poder, porque quando se tem e não usa, constrói a sua total interioridade de maneira completa. A maravilha do poder não está em usá-lo, está em construir-se através dele.
construir-se mediante o seu segredo e humilde uso. O aforismo apresenta também a visão permanente de acumulação até o ponto de nos converter em colonizadores de tudo aquilo que possa a mente se apropriar. A humanidade é uma entidade colonizadora. Nisto somos parecido a um vírus. Uma vez explorado o próprio habitat, passamos a colonizar o seguinte. Os impérios antigos seguem todos a este padrão, semelhantes aos atuais. Quando uma cultura alcança uma certa estabilidade, não fica quieta, nem se apresenta em auxiliar as outras culturas a crescer. Nem sequer auxilia aos próprios integrantes a que se tornem saudáveis e livres. Usará suas forças, suas criações e seus inventos para colonizar. De fato, quando há um grande avanço, se apresenta de imediato buscar saber com qual arma se é possível desenvolver a colonização ou evitar ser colonizado. O ser humano é incapaz de colonizar-se, de colonizar a si mesmo. É incapaz de enfrentar o seu próprio infinito. De fato, basta a mais simples desculpa para fugir. Até o menor medo é suficiente para adiar as decisões, para transformar a verdade e converter a realidade em algo manipulável. Ao ser humano lhe é fácil olhar para fora e buscar controlar o mundo, mas lhe é muito mais difícil colonizar a sua própria mente, o seu mundo interno. Fim do aforismo 33 do audiolivro Tao Te Ching, de Lao Tse. E obrigado ao mestre Seixas por nos encorajar a enfrentar a ignorância que aparenta governar a mente.